A Argentina e o Chile são dois lugares que eu não me canso de visitar. Eu sei que hoje na internet existem milhares de vídeos de aventureiros que percorreram esse lugar especial que é a Patagônia. Tem gente que diz que é fácil, tem gente que diz que é difícil, que precisa de tempo e dinheiro e planejamento. E tem gente que só coloca uma mala no carro e vai. Cada um do seu jeito, cada um com a sua crença. Esperando aí, pra ser tirado em prato. Parabéns, você tem de boa viagem. Eu esqueci de Manda trazer. feliz ano novo logo. A Ruth me... Eu vou ver Na larica, né? Para comer uma pizza aqui e comemorar a volta de vocês. Grande abraço. Linha direita na rampa de acesso para Núcleo Bandeirante. E depois pessoal, vocês aí durante todo o percurso, gente. Uma boa viagem. Alguns chamam de expedição, outros de viagem, outros de diário de internet. Mas a Patagônia, para a gente, era uma aventura. Ela nasceu em uma conversa há quase 5 anos atrás, quando andávamos em uma trilha em Portugal. Aliás, não só essa viagem, mas o canal Sala Jeep ali apareceu pela primeira vez. Nossa telemetria ao vivo. 166, 210 km. Pega lá. Pagou lá. Essa vai ficar boa porque a gente acabou de sair ali, né? Vai dar os 6.3 tamanhos. Aí ó, chegando na Regis, clássico engarrafamento de acidentes. Convidamos alguns amigos, familiares, criamos um grupo, discutíamos roteiros, hotéis, destinos, mas a pandemia puxou forte o freio de mão do nosso projeto. E ficamos em suspensão por um tempo. A tempestade sossegou, mas o nosso grupo esfriou também. 3 anos se passaram e o humor mudou. Chegamos a ter 16 carros e 30 pessoas. Terminamos em apenas um carro e 4 pessoas. Mas não desistimos, o que é o mais importante. Nos últimos dias de planejamento recebemos a boa notícia de que o Léo, a Fernanda e o Benício viajariam conosco.
Foi uma excelente injeção de ânimos. O Léo e a Fernanda são um dos maiores desbravadores desse mundão e a companhia e experiência deles seria uma edição incrível. As fotos no visual. No meiota. Para os aventureiros modernos, sejam eles jipeiros, motociclistas, campistas ou ciclistas, a Patagônia é um destino obrigatório, um marco, um desafio, um sonho realizado. Borboleta Imperial do Rio do Rastro, o nome dela.
Chegamos aqui, estamos no fim da SC 114, Ponte da Goiabeira, sobre o Rio Pelotas, do lado de lá, é RS 110. Aqui estamos na divisa entre o Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Vamos parar aqui para fazer uma refeição rápida. encontrou aqui? Até que enfim, né? Agora o comboio está formado. Vem pela Transbrasiliana. Então, oficialmente, comboio completo até agora. o fim do mundo pronto. Chegou minha assistência técnica. Então a garantia vai seguir a... Garantia vem junto. Muito bom. Uma High Cross, como diz o... High Cross, vamos lá.
aqui, nós estamos pagando R$3 por litro na gasolina aditivada. E com essa gasolina aditivada aqui, boa, sem álcool, a Pajero está fazendo 7,7 km por litro. Como a gente está pagando metade do preço do Brasil, R$3 por litro, é como se esse carro estivesse consumindo, fazendo 15,4 km por litro. Então ela aumentou 2,5 por litro comparado com a brasileira. Não, o Brasil faz em torno de 6,5. 6,5. 6,5. Aumentou 1 km por litro, um pouco mais de 1 km por litro. Mas o preço compensou. O preço metade, não, o preço metade do preço. Ela além de ser mais econômica, ainda é mais barata. Ei, não passa não? Nossa, isso aqui tem 1,85. Vai passar raspando, ajuda aqui, Léo. Olha pra cima. Galão não ia passar aí não. Passou tranquilo, pode tocar. Jacaré. Tinha que ter filmado isso, bicho. Próxima passagem aí tem que filmar. Me mata do coração. Eu gostei. Então o bom que sempre é reto aí já. É, ele falou que é pra ir reto, que o último carro não vai sair.
Percorrer a Patagônia Argentina pela Ruta 40 ou então a Patagônia chilena pela Carretera Austral só prova que essas estradas fazem parte do exclusivo grupo das rotas cênicas mais bonitas do mundo. Cara, foi útil, a gente ia passar aperto ali agora, assim. E chegar lá muito no fim do combustível, provavelmente. Esse posto aqui tá sem gasolina, só tem diesel. Se pagou o galãozinho. Foram 20 litros aí então. Pronto, descido. Situação ruim seria agora, a gente tava com 400 e quantos quilômetros lá? 470. 470. A gente calculou média aí de 6,3 km por litro, que foi o mínimo que ela andou consumindo. 480 seria antes da reserva, mais 15 litros de reserva. Reserva aí com 150 km, a gente ia chegar lá no limite aí dos 180 km que a gente precisa, né, para chegar até o próximo posto. Ou seja, ia gerar ansiedade. Botando mais 20 litros, a gente está descansado aí para rodar mais aí uns 350 km. Chegamos aqui com 550 km rodados desde o último posto que tinha combustível. Ou seja, se tivesse uma autonomia inferior a 550 km, passaria um aperto terrível aqui. A gente não precisou. Muita gente ficou lá, né? Muita gente ficou lá, muita gente ficou lá. A gente não precisou, a gente colocou por precaução. Aqui então já tá cheio de novo. Cheio de novo e abastecendo ali. Abastecendo. E essas estradas são relativamente novas. Elas foram traçadas e construídas na década de 70 e 80 por soldados em um trecho que era até então impossível de transpor. A ideia era conectar as partes mais remotas do continente que só eram acessíveis por navios ou cavalos. Essa fama toda transformou essas duas rotas em um mito moderno, com muitas dificuldades e lendas. Mais uma parada, mais um café. Cara, imagina se eu gostasse de café. Dá pra fazer um Harrier V60. É um moedor espartano. Bom, bonito. Time Mod C2.
The gasket? When we left the park, the last car there, Yeah, the national the park. smell. Because in the morning I check the water. 2.5 liter Yeah. engine? Yeah, Did you check the clutch as well? Could be the clutch? No. Clutch, the Não, brake. it's the It's engine. only the. Aqui numa junta do cabeçote, provavelmente. The gasket. Gasket. I know. Gasket. I know the name in English is Head gasket, but I don't know. Yeah, head cylinders gas. In Brazil, we have some things that people use to do to solve this problem. So you have Wi-Fi here. If I can Hoje é o 10º dia, né?
A gente chegou aqui, o Daniel tava com o carro ligado, tava um barulho batendo no motor. O Daniel resolveu olhar o óleo. Na descida ali ele tava muito baixo. Agora Baixa o óleo mesmo, é normal do carro, baixar 1 litro a cada 10 mil quilômetros. estaciona atrás aí, Léo. 8.400. A vareta seca. Tá vendo? Vareta seca. Garrafa. Vamos te ajudar aí? Cara, tem uma hora que você tava dirigindo, a gente tava chegando aqui, você chegou dirigindo. Parou entre dois carros, eu ouvi um barulho estranho, mas achei que era do carro do lado. Mas aí era o mesmo barulho que tava aqui agora. A vanzinha branca já tá vindo comigo aqui, ó, que tava estacionada. Então ali é a fronteira, ó. Acabamos de passar na fronteira. Bom, a historinha foi o seguinte, a gente chegou na fronteira ali, o carro tava com barulhinho de uma batidinha no motor. Máquina de costura. Foi 2 litros. Barulho do motor agora, perfeito. Sem barulho, cara. Vai ou não vai? Vai! Pessoal, finalmente chegamos aqui em Rio Grande. Hoje foi um dia, era só 375 quilômetros, a gente achou que ia ser bem tranquilo e não foi nada tranquilo. São muitas fronteiras para passar, né? Tem que sair da Argentina, entrar no Chile, sair do Chile, entrar na Argentina, cheio de ônibus de turismo. Nisso a gente perdeu bastante tempo aí, umas 2 horas pelo menos, nessas questões aí de fronteira. Teve a passagem do Estreito de Magalhães, né, a balsa, por 5, 6 carros na frente. A gente não coube na balsa do horário que a gente chegou às 11h10, 11h30 saiu a balsa. A gente teve que esperar mais uma balsa 1 hora depois. Fomos relativamente um dos primeiros a entrar, só que fomos o penúltimo carro a ser tirado da balsa. No trecho ali de mais ou menos uns 80 quilômetros entre uma fronteira e a próxima, a gente saiu a caça dos ônibus, para ultrapassar os ônibus para chegar rápido e por fim na última a gente estacionou, o ônibus estacionou atrás, saímos correndo para poder passar. Além disso, uma coisa que nos preocupou, o óleo da Pajero estava baixando, o consumo natural da Pajero nessa quilometragem, mas foi nos deixando um pouco apreensivos. O Léo trouxe óleo, então completamos, chegamos com segurança. Aí fizemos a revisão aqui na Mitsu Terra do Fuego, que vende Mitsubishi, tudo, é uma concessionária Mitsubishi. Primeira Mitsubishi primeira Full V6 que eles viram, falaram que a diesel aparece de vez em quando, mas é muito raro, não tem na Argentina. Ficaram impressionados com o estado do carro, falaram que o carro está em perfeitíssimas condições. Que termo que eles usaram, Ralf? Impecável. Impecável e é muito robusto. Muito robusto. Eles olharam por baixo, não tinha vazamento, não tinha nada de problema. Eles falaram assim, só tem a sujeira usual. Isso, verificaram freio, passaram scanner, verificaram ECU. O carro está perfeito, bom para a gente seguir aí os próximos 10 mil quilômetros. Rodamos até aqui 6.600 e quase 6.700 quilômetros.
é chama direto. É uma, como se fosse uma cerâmica furadinha. Eu vou Cara, fazer... eu tô sentindo que essa viagem vai mudar quando a Fernanda chegar. Falou, Cara, não é imprevisível demais aqui. uma asa aí, Pano. Gosto muito. Então, esse aí que a gente vai fazer o segundo. Aquecer o couro recipiente, café. Você coloca. Chamando slow food. Tudo é automático, tudo é pagar os outros falam.
cuando me esquivas, llevas la flor. Cuánto te amé, cuánto mi amor, cuánto te voy a contar si quieres, como en la vida mi pago. La muchacha se embruja de esta tierra, como una de sus virtudes, será la noche azul. Río Cosquín, un testigo quieto de un desengaño, que un guitarrero cantó supiera en el arenal cuando se escondía el sol. Agora que a gente já chegou literalmente no fim do morro, né? Isso aqui é o final da Ruta 3, é a única rodovia que chega até aqui ao finalzinho. Aqui atrás é a Baía La Pataia, que é um braço de mar que entra aqui. E então já que a gente chegou no fim, agora só nos resta voltar. O caminho agora vai ser pelo outro lado, mas agora a gente vai voltar a subir o continente. Ruta 40, clássica. Ruta 40 clássica. Finalmente temos aqui o grupo completo. A ideia desde o início era fazer juntos. Eu duvidava que esses bravos viriam com o bebê, mas eles deram um jeito de vir com o bebê de 9 meses para o fim do mundo. Mas a estratégia deles foi mais racional. A gente optou por eu vir com a van até aqui, umas coisas deles, inclusive a comida dele. A Fernanda e o Benício virem de avião. Então eles vieram de um voo Rio de Janeiro até Ushuaia, dando aí uns 30 graus aí de diferença. Eles fizeram o quê? 8 horas o que a gente fez em 7 dias, né? Fizeram, Mas é isso, priorizando o conforto e economizando qualquer problema, né? Exatamente. Eu acho que aumentou a chance de sucesso da viagem, né? A gente fazendo essa opção. E eles voltarão... Na verdade, tornou viável a viagem. Viabilizou, né? Porque até para o nosso deslocamento render mais no início da viagem, que são deslocamentos longos. Então eles terem vindo de avião realmente facilitou, e eles voltarão também por Mendoza, mas até lá também é um longo caminho. Tem bastante chão e bastante chão bom. Muita coisa para curtir.
bem bonitinho. Próxima linha. Fim do mundo. Pero me tienen que hacer una promesa. Durante un mes no te tenés que bañar. Así el pingüino no se borra. ¿Sí? Así, así, así. Y ahora somos amigos. Para no bañarse. Ahí está. Para, entonces no. Me pusieron ese pingüino. Aí, viu? Perfeito. Hay que provocar siempre. Aê, Portal. Hasta luego, hermanita. Viento fuerte para carajo! E aí? Vamos voar! Olha lá, ó. Os cavalos estão pegando vaca um do outro ali, ó. É, segura de costa. Cara, olha a placa balançando, velho. Será que... Fiquei com medo dele voar de verdade. Lembrar que esse negócio no meio das pernas é só o rabo. Isso aí, mais um país paulista. Agora não estou de passagem mais não. Agora quebra a esquerda na próxima.
Barraca lá não fez complemento lá embaixo. E a gente veio até aqui para descobrir por que esse chamado é tão forte. Esse pessoal aqui é americano. Estão indo para Ushuaia, alugaram as motos lá no Chile. Achei interessante esse negócio de alugar moto, cara. Alugaram as BM. É, bicho. Pousou e capotou com o vento.
ver se eu consigo quebrar essa aqui, ó. I don't know. Deep blue. Traga o teu lança. My perfect assistant. É isso que você queria ver, Daniel? Esse catonhão? Filtrando a gente, mas é real esse azul ali. Impressionante. Ó, obrigado. Sem noção esse azul. Vou parar pra ajustar os pneus aqui, beleza, Léo? Eu vou aproveitar para tentar lacrar um pouco o carro. Setenta maldito. 70 maldito. Ali, ó, se vocês olharem, o que acontece? Acabou o asfalto. Rípio total. 70 km no rípio. E por que tu chama os 70 malditos? Segundo o Léo, é porque para não pegá-los tem que dar uma volta enorme. Então é os 70 inevitáveis aí. Então... É 70 de rípio que não tem como evitar. Tô soprando. Apranta. Ar-condicionado. Ready to go. Filmou? Filmou.
gente tá aqui em Barro Caracoles. Cara, tá lavando mais do que deveria. Ah, tá certinho aqui. É um lugar que, ó, venta um pouco. É pouco. Pouca coisa. Pouco, ó, pouco. Barro Caracoles, venta pouco. Nós vamos pregar o quê? Um adesivo que simboliza o viento. De Barro Caracoles. Boa. O vento já secou ali o negócio pra gente. Ficou torto. Ficou torto. Ficou torto. Tá torto. Ficou torto. Tá torto. Vai. Gustavo, dá o nome pro caminhão. Frederico. Frederico Mac. Frederico do Penhasco. Frederico finge que cai, mas não cai. Ó, aqui a gente pega o drive-thru. Experimentar? Vale o drive-thru? Caraca, que delícia. Pode comer? É muito boa. Parece um mitil. Parece um mistil. Não é o calafate? Coçando o bicho de pé.
adentrando a carreteira austral. Eita, Ruta 7, meu irmão. Estamos aqui na ponte do Rio Baker, final do Lago Buenos Aires. Temos uma lhama branca, temos uma lhama preta aqui, Tem uma marrom tem a marronzinha aqui, tem outra aqui. Então, Gustavo, se a gente tem muitas lhamas, o que a gente tem que fazer? colar o adesivo das lhamas. Mais um badge do carro. Aí tá bom. Bom. Aê! Ei! Ventisqueira. Ei, ventisqueira. Bicharada aqui é simpática. Cara, tem muito bicho bacana. Na dificuldade de bater lá com e eu... O carro é muito largo, peraí. Cadê o seu Zequinha aí? Caraca, o carro passando no limite. E de dentro? Que doideira, maluco! Tá balançando. Você sente ela balançada? Tá rindo de nervoso, né? Fala a verdade, tá rindo de nervoso. Eu vi uns pau quebrados ali no meio, me deu um frio na barriga.
sinal. É o Bob. 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 Brother. Bob Marley só tem dread. Tá. Você é o dono do frango, olha. Olha lá. Corre, corre! Parece um biguai. É o Espantei o pato. Espantei o pato, tava aqui. Ei, Bob. Quaqueando aqui na nossa areia. Nossa, Ah, ótimo. Vamos lá, tá? Posso ir? E um passar à frente. É isso aí, cachorro. É isso. Ei, ei. Mamãe. E agora? A gente também tá esperando vocês. Vocês não querem café? Eu quero. Então pega embaixo da xícara. Já deixou tudo pronto pra continuar. Então eu vou tirar meu cordão aí. Ah, segura assim, umas 2, 3 horas. Então, na hora que você dormir, tá a luz do dia. Umas jabuticaba de dentro da toca dela comeu. Porque quando eu tava no jardim tinha uns 2 aninhos. E lá catou as jabuticaba. Aí ela foi lá e pegou uma jabuticaba. Aí ele foi pra... Pega. Tá bonito demais. Esse trecho foi surpreendente, esse trecho final. Porque ali, aquele último trecho de concreto da carretera austral lá em cima foi muito bonito, né? Que já tinha um caracolzinho, umas cachoeiras e tal. Deu pra chegar bem perto da neve. Mas depois esse caracol na descida aqui no Rípio e chegar aqui no Pacífico foi inesperado e assustadoramente bonito. Cara, eu fiquei impressionado com o número de cachoeiras, cara. Todas Muita juntando. cachoeira, Aí do nada entraram no fiord. Isso aqui é o Pacífico. A gente Sim, tá no Pacífico, cara. E é isso que esse parque aqui realmente é muito especial, Keola, né? Porque é uma descida que parece uma descida de Mata Atlântica no Brasil, com um horizonte com morro nevado, florestas de coníferas e mar. E tem o ventisqueiro ali, que é um bloco de gelo, né, cara? Você tem um glaciar em cima. E aqui nós encontramos aqui um grupo de franceses aqui, ó, vão passar a noite aqui, estão fazendo um passeio aí, estão deslumbrados aí também. Conversamos com eles ali. Esse pessoal a gente encontrou em Ushuaia, não foi? Encontramos, passando por eles em Ushuaia, assim. Esse fiord, e o mais interessante é que ele é um fiord, vamos falar assim, quase tropical, né? Porque ele tá com muito verde e umas ilhas aí no meio. Sim. A gente não sabe realmente é difícil falar qual país que tá. Sim, sim, verdade. Se jogar aqui perdido, você não fala pra onde você tá. A gente tá em Lofoten no momento. Se é nevados, o Vietnã, em termos de água e essas ilhas, a parte nevada, que é aqui mesmo da América do Sul. Um monte de conífera e samambaia. E as taioba. Taioba pra todo lado. Viu muita taioba aí. Impressionante. Taioba peludinha. E essa aqui é a vista, ó.
os cachorros que vão lá. É. Os caras estão trabalhando muito legal. Quando rola, não dá pé. Olha lá os cachorros querendo morder os cambistas. Ó, ele deu comando ali, meu. A Patagônia é um dos lugares mais desérticos, selvagens e inabitados da América do Sul. É um lugar onde a beleza das imensas planícies amareladas são interrompidas por montanhas brutas e rios tempestuosos.
Tá começando a ficar avermelhado. Teve o cheiro aqui. Caixa do lado de fora. Caixa de ferramenta. Tampa do motor aberta. Ih, parece perrengue. Qual que é o perrengue do dia? Cara, o carro começou a fazer um barulho, parece... A gente pegou muito hippie agora, acho que alguma pedrinha subiu. O motor tá funcionando bem, tá tudo certo. Mas tá um barulhinho estranho. A famosa pedra entre o disco de freio e o protetor do disco de freio. É, barulhinho esquisito. Agora nós estamos aqui em Malargüe, 200 km de Mendoza, já na província de Mendoza, mas começou a fazer um barulho estranho no motor. Abrimos ali, demos uma olhada, descobriu o que era, um barulho alto lá no motor. Pode ser a correia dentada que se afrouxou um pouco. Todas as oficinas mecânicas estão no horário da siesta aqui, que é entre as 13 e as 16, 17 horas. Estou fazendo contato com a seguradora no Brasil, tem concessionária Mitsubishi em Mendoza, que é daqui a 200 km. Vamos dar um jeito de chegar lá. Guincho também só depois das 17 horas, então é possível que a gente vá cambando esse carro até lá por nossa conta.
carros estão conectados. Isso é um bom sinal ou um mau sinal? Isso é um bom sinal. Nós conseguimos nos ajudar uns aos outros. Calma lá, escutei uma risada aqui. Tem 2 meses que eu escuto, olha, se precisar puxar a van, fica tranquilo. Tá tranquilo, a gente do barro lá. Não, o carro é fortão, né? V6. Edição, velho. Fica bem, é o último que fica em pé, velho. Isso aí. Last man standing. Isso aí. Agora eu vou no modo econômico. No modo econômico é só um brócolis cinza na frente. Vamos que vamos. Pra quem não sabe como que é a viagem, no momento, tá vendo aqui, ó? a vista tá a lua de prata aqui na frente, fazendo 35 km por litro, pra quem acha que o V6 bebe muito. Assistindo aqui uns videozinhos, uma monotonia absoluta aqui. Pelos buracos, estamos em Mendoza. Cara, missão 1 de 2 completa. Chegamos só em salvo, desconectando aqui o cambão. Parte 1 concluída, parte 2 é oficina. Ver o que tá batendo panela na frente desse carro. Daniel, e esse barulho que não existe mais? Acordamos cedo, o barulho acabou. Cara, ligamos tá sem barulho. Carro, tá sem barulho, estamos indo pra oficina. Vou dar uma olhada, vai chegar lá e falar, olha, tinha um barulho ontem, acredite em mim. Ó, voltou. Agora passou. Cara, mas que cidade linda que é essa Mendoza. É bonita, viu? Olha isso. Muito arborizada. A aventura começa quando sai do carro. Olha o tamanho da maleta, velho. Isso é o básico, né? E dessas todas que tem a ver com o seu problema, seria só o avanço. Aí controla uma coisa no final. O barulho é esse, eu vou dar uma acelerada ali. Bom, então a gente foi nos mecânicos aqui em Mendoza. Ninguém abre sábado. Mas a gente conseguiu conversar com um mecânico. Ele falou assim que isso aí a gente vai ter que desmontar o carro inteiro. Vai ser, tá feio, vai ser semana inteira e tal. Então a gente tem duas opções agora. Se a gente continua a viagem com o carro andando bem na maciota, ou se a gente joga os panos, taca fogo nele e volta a pé. A 400 km da fronteira brasileira, quando já podíamos sentir o gosto de casa, a pajeira nos pregou uma surpresa. Mas como em toda essa jornada não estávamos sozinhos. O que poderia ter sido um fim prematuro de nossa aventura se transformou em mais um capítulo de superação e amizade.
Bom, a gente tá aqui numa cidadezinha chamada Vila Dolores. E qual é a Dolor de hoje? A Dolor de hoje começou 2 dias atrás, quando a gente estava saindo de Butarranquil para Mendoza, passando por Malargüe. Saímos de Mendoza, o objetivo é chegar a São Francisco, mais ou menos aí 800 km de distância. O carro veio muito bem, né? Ele não teve variação, não teve perda, não teve nada. Ele só o barulho que estava indo e voltando, passava no chacoalhado e aumentava, passava no chacoalhado e diminuía, foi tranquilo. Mas quando a gente chegou aqui, nesse balãozinho que vocês podem ver aí... 350 km mais ou menos 350 rodados. km, o carro fez um barulho um pouco diferente, parecia ele parecia uma ventoinha batendo, né? Alguma coisa assim. Um rolamento agarrado, alguma coisa do tipo. E o carro apagou. Ele apagou, não deu som, apagou não deu nada. Devagar, sem tranco, sem nada. Simplesmente apagou. Fechou os olhos. Tentei dar partida uma só vez, mas não deu certo e a gente resolveu parar por aqui. Então é isso, né? A viagem aqui para Domingas acabou aqui. Ela vai numa plataforma. A princípio o plano é plataforma até São Francisco, onde a gente tem um hotel. Depois São Francisco, Uruguaiana, que já é Brasil. E dali o seguro termina de levar. Entrega ela em Brasília. Então ela não vai viajar rodando, mas vai viajar no conforto de uma caminha. Agora a saga não é concluir a expedição, mas é voltar para casa. A gente mudou o foco agora. O foco é voltar para casa. E voltar para casa trazendo tudo, trazendo carro, trazendo segurança, trazendo os passageiros. Foram 12.444 km rodados até aqui, já foi um grande feito para um carro de 16 anos de fabricação. Tu vai ver como que vai ser passo a passo. Não tem um projeto de futuro, mas passo a passo a gente vai chegar lá. Que horas são aí, meu amigo? 4h10 da manhã, estamos chegando aqui em São Francisco. A saga tá só no começo. O carro tá ali. O carro tá aí. 600 km, mais 600 para repatriar. No Brasil. Amanhã o que a gente vai fazer? Sentar para pensar. Melhor o ângulo ali, botar o para-choque. Ontem, 4h45, a gente tinha desistido. E aí surgiu a possibilidade de ser uma coisa mais simples, um combustível ruim. A ideia é essa, vir aqui, ver como é que está, esvaziar essa gasolina ruim do tanque, ver como é que está a taxa de compressão ali do cilindro. Tirar as velas. Tirar as velas, dar uma olhadinha com o baroscópio lá. Isso. Ver como é que está ali, se a correia não está frouxa. Isso. Se for isso, é coisa simples, poucas horas de trabalho, resolve o problema e a gente segue rodando. Se não, bota ele na plataforma. Então, assim, a solução segura está pronta. Isso. Essa aqui é uma aposta no escuro novamente, né? Exatamente. Cara, esse carro não vai desistir tão fácil da gente. Não vai. Vamos cair lutando. Bora. Te la vendieron confiar. Convida ele. Deve ser top. Sabe onde a gente tá? Estamos onde você imaginou. Fronteira. Estamos saindo da Argentina, enfim, dessa vez com a van lotada. Todo mundo aqui. Estão os caroneiros no caminho. Tripulação aí.
Catajeca. Da Pajero Full, a Rio Domingas, Uruguai. voltando pro Brasil, de uma maneira um pouco diferente. O plano era Foz, né? Mas a fronteira mais próxima do Uruguaiana, facilitar então o guincho, retirar o carro do... E aí, cara, qual que é o sentimento de repatriação? Cara, a sensação é boa de estar aqui, de ter entregado o carro na mão da seguradora brasileira, porque lá tem que resolver tudo sozinho, negociar sozinho é difícil. Em espanhol. Em espanhol, é. A sensação é boa, é frustrante não ter chegado aqui dirigindo, que era a ideia, mas é um motivo para voltar. É aqui em Santa Maria então que o grupo se divide. É, a viagem oficialmente acabou hoje porque quando se divide, perde a graça. Daniel volta por vias aéreas, a gente volta por vias terrestres. É isso aí. Daniel. Vamos lá. Toreto, é isso. Alô, meu. Agora. Caramba, cara. Muito bom, muito obrigado. 30 dias aí, ó, tolerando as criaturas e vice-versa. Essa viagem nos ensinou que os maiores desafios trazem as maiores recompensas, que a amizade verdadeira se fortalece nas dificuldades e que às vezes o caminho mais longo é exatamente o que precisamos percorrer. Porque no final não são os quilômetros percorridos que contam, mas as histórias que compartilhamos e as memórias que criamos juntos. Vamos falar que você é de pé frio. Perrengue do dia. Puta que pariu, velho. No meio da estrada, olha a merda. O carro era um carro pesado, cara. Olha como ficou a banda. E sabe o que é pior? Ilumina aqui, sério. Tá cheio de saúva mordendo a gente aqui. Os bichos do caralho, velho. Aqui, ó. Ó.
É troca de pneu com emoção aqui. Nossa, pneu 15 em cima. Sentados no sala, hippie com destino à vista, Daniel e Gustavo, risos e lista, Ralph e Célia cantando às alturas, o vento da viagem levando as aventuras. No canal do YouTube partilhamos a visão, cada curva da estrada uma nova emoção. Os Andes nos cercam num abraço gelado, a calma captura um momento encantado. A Patagônia nos chama com seu charme frio, e o nosso grupo segue o destino sombrio. No sala Jeep rodando sem parar, sonhos, histórias, vamos colecionar. Cada parada uma foto e 1000 risadas, as noites estreladas, ideias animadas. O sol que se põe ilumina o caminho, lindo de piada, sentindo carinho. Gustavo dirige com foco e atenção, Daniel ao lado com música e ação. Ralph e Célia no banco de trás, fazem da viagem uma festa de paz. A Patagônia nos chama com seu charme frio, e o nosso grupo segue o destino sombrio. No sala Jeep rodando sem parar, sonhos, histórias, vamos colecionar. A Patagônia nos chama com seu charme frio, e o nosso grupo segue o destino sombrio. No sala Jeep rodando sem parar, sonhos, histórias,